Olá a todos, chegamos ao terceiro domingo do Advento, passa rápido, não? A preparação para o Natal. E neste domingo nós queremos refletir sobre o Evangelho de São João. São João, nesse Evangelho, vai falar sobre outro São João. É que São João Evangelista não é o mesmo que São João Batista. São João Evangelista é o apóstolo que Jesus chamou para ser dos 12 apóstolos e que depois escreveu o quarto evangelho que nós estamos refletindo hoje. Mas o texto vai falar sobre São João Batista. João Batista era o primo de Jesus, era o filho de Isabel. Eles têm só 6 meses de diferença de idade. Então, João Batista é mais velho que Jesus, ainda que eles não se conheceram em vida. Maria, depois que recebeu a anunciação e que ela ficou grávida por obra do Espírito Santo de Jesus, o anjo disse para ela que sua prima também estava grávida e já levava 6 meses de gravidez. Então, ela migrou por 3 dias pelas montanhas até a Encarim, perto de Jerusalém, para visitar a sua prima e ajudá-la na gravidez, porque ela era velhinha. E depois voltou para Nazaré, e então tiveram que migrar para Belém, onde Jesus nasceu, e depois migraram para o Egito, onde ficaram muitos anos, e na volta do Egito moraram também em Nazaré. Por esse tempo, João Batista já tinha ido morar no deserto, onde estava se preparando para a sua missão. Então, Jesus e João Batista nunca se conheceram. Então, a pré-história desse texto, ou seja, do que acontece aqui nesse texto, é quando João, já com 30 anos, é tocado pelo Espírito Santo para começar a exercer a sua missão. Então, ele que já morava no deserto, ele começa a sua missão aí no deserto. Então, o texto de hoje é sobre João Batista, que está no deserto, e então ele se encontra com alguns enviados de Jerusalém. O que aconteceu, né? Que João Batista ele não vinha de nenhuma das escolas rabínicas. Então, ele não estava autorizado a pregar e muito menos a batizar, porque o batismo foi inventado por João nesse momento, né, como algo de purificação, já falaremos sobre isso. Então, quando isso chegou aos ouvidos das autoridades em Jerusalém, eles ficaram um pouco estupefactos, porque eram centenas, milhares de pessoas que iam até João para escutá-lo, para se batizar. Então, esses líderes religiosos de Jerusalém, né, que o sumo sacerdote enviou através do Sinédrio, enviou sacerdotes, levitas, doutores da lei, ou seja, especialistas nas Sagradas Escrituras, para irem conversar com João para ver o que estava acontecendo. Isso, então, é o que está em torno ao texto que nós vamos comentar hoje. Boa leitura. E daqui a pouco voltamos para podermos conversar um pouco mais sobre o texto. O texto começa dizendo o seguinte: surgiu um homem enviado por Deus, o Espírito Santo. Né? Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Então, nós, na primeira pergunta, colocamos: por que João não era a luz, mas veio dar testemunho da luz? De que luz estamos falando? A luz, nesse caso, é um símbolo de Deus. Deus é a luz. Onde não está Deus, são as trevas, a ausência de luz, a ausência de Deus simbolizado nas trevas. Então, a luz é o símbolo da presença de Deus. Através da luz, nós vemos todas as coisas.
Nós vemos os objetos, nós vemos a nós mesmos, nós vemos as cores, nós vemos a beleza. A luz, ela não cria a beleza, ela não cria os objetos, ela mostra esses objetos. Então, Deus sendo luz, ele também é o Criador. Então, ele é a luz interior de todas as coisas. Todas as coisas existem porque tem uma luz interior, ou seja, a presença de Deus em qualquer objeto. Qualquer objeto que existe, ele tem, entre aspas, luz própria, ou seja, Deus está aí como Criador. E muito mais o ser humano, né, que tem essa luz por ser imagem e semelhança de Deus. Então, começa o texto dizendo que um homem foi enviado por Deus, seu nome era João, ele veio como testemunha para dar testemunho da luz. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, né? Então, João, ele era consciente de que ele não era o enviado. O enviado para cumprir uma missão de preparação, sim. Ele veio preparar para alguém, mas ele não era aquele que deveria vir, aquele com A maiúsculo. Ele veio para dar testemunho de outro. Ele era como um espelho. João veio para ser um espelho, para dar testemunho da luz, para refletir a luz. E o texto mesmo nos vai dizer um pouco sobre como isso se deu. Que tipo de reflexão era essa, né? Então, na segunda pergunta, quem era João, segundo as respostas que ele deu aos enviados, né? Porque foram enviados de Jerusalém, como nós dissemos, né? Sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? Você está fazendo o maior escarcéu. Você está pregando, está vindo gente lá da Galileia, está vindo gente da Judéia, de Jerusalém, da Decápole, de todos os lugares, de todos os tipos de pessoas. Pessoas simples, pessoas estudadas, inclusive das escolas rabínicas, soldados romanos, cobradores de impostos, prostitutas, mendigos, está todo mundo vindo contigo. Então quem é você? O que você está fazendo? Que tipo de profecia você está realizando? O que você está falando? Eles queriam saber. E João disse, João confessou e não negou: eu não sou o Messias. Então, se em Jerusalém se pensava que talvez João fosse o enviado, o Messias com M maiúsculo, o Cristo com C maiúsculo, ele diz claramente: não sou eu. Ah, mas peraí, então se pensava que João poderia ser o Messias, o Cristo? Pois é, Messias significa ungido em hebraico, que em grego se diz Cristo. Messias, Cristo e ungido são a mesma coisa. O ungido era uma pessoa escolhida por Deus, por isso era ungida com óleo, né? Você fazia uma unção para ela cumprir aquela missão. Só que a Sagrada Escritura estava preparando a vida de um ungido com o maiúsculo, que ia ser uma pessoa muito especial. Que todo o Antigo Testamento, depois de Moisés, acabava falando sobre essa pessoa, sobretudo os profetas. Essa pessoa ia ter uma missão muito especial que só se saberia quando ela viesse. E o profeta Daniel ainda extrapolava isso, porque dizia que ele viria com grande poder e glória sobre as nuvens. Então, como João Batista estava atraindo tantos discípulos e tinha uma vida muito austera e pregava com a força daqueles profetas do Antigo Testamento, pois é, João era casca grossa, ele partia para a briga, ele chegava e falava as coisas na lata mesmo, ele não ficava dando voltas para dizer, ai meu Deus, tá uns sacerdotes de Jerusalém, então eu tenho que falar com uma linguagem fina, não seja que eles me julguem a minha teologia. Não, ele estava inspirado por Deus, então ele falava mesmo, ele descascava, ele dizia, olha, o machado já está colocado na raiz da árvore, toda aquela que não der fruto será cortada e será jogada ao fogo, porque ele tinha que preparar os caminhos. Mas ele não era o Messias. E João Batista, ele sabia. Olha a grande tentação.
tantas pessoas o seguiam, o aclamavam, diziam que você fala com a força dos profetas, mas você parece superior a todos eles. E era verdade, João Batista era superior a todos eles. Então, poderia vir a tentação do orgulho, da glória, de dizer, pois pode ser, então sou eu mesmo. Mas não, João era sumamente humilde. E talvez essa virtude não só salvou a sua vida, como era a virtude mais característica da sua missão. Por isso, ele podia ser um espelho transparente da glória de Deus. Ele transmitia exatamente o que Deus pediu que ele transmitisse, que ele não era o Messias. Ok, já sabemos o que ele não é. Daí perguntaram, és tu Elias? Por que Elias? Né? Elias era um profeta do Antigo Testamento que não morreu. Pois é, Elias não morreu. Ele foi arrebatado aos céus num carro de fogo. Eliseu foi testemunha disso e ficou com o seu manto e com a sua missão. Além do mais, Elias tinha sido um profeta muito poderoso em milagres, obras e palavras. E então se dizia que Elias voltaria quando chegasse o momento oportuno. Ele voltaria para preparar os caminhos daquele que deveria ser. E então perguntaram para eles, você é Elias? Não, não sou Elias, eu sou João. Eu tenho a minha própria missão. Ele simbolizava Elias, isso sim é verdade. Mas não era Elias, não era uma reencarnação. Né? És tu o profeta, que seria equivalente ao Messias. Né? E então ele disse, não. E aí disse, então, afinal, quem você é? O que você fala de você mesmo? Temos que levar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? E aí, João faz essa declaração maravilhosa, essa declaração fenomenal. Olha só. Eu sou a voz que grita no deserto. Preparai os caminhos do Senhor. Que extraordinário! Que extraordinário! Aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele tinha profetizado isso. Ele dizia isso, aplane, aquele que há de vir, ele vai preparar os caminhos, ele vai aplanar como uma voz que grita no deserto. João Batista estava no deserto e estava gritando, mas aqui ele estava gritando num deserto físico e também num deserto espiritual. Aplanar os caminhos significava preparar os corações para que quando viesse o Messias, o Cristo, as pessoas pudessem reconhecê-lo e aceitar a sua missão. Oh, missão difícil de João Batista, ele tinha que aplainar os caminhos, ele tinha que preparar os corações, porque os corações estavam duros, estavam fechados, estavam muito pegados ao dinheiro, à política, ou a tradições inúteis de cumprir ritos que não santificavam. E João tinha que aplainar, falando com muita força e batizando, porque o seu batismo era um batismo de conversão. Um batismo de conversão. Então, essa foi a resposta que João Batista deu. João Batista deu. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram, então, por que então batiza se não és o Messias, nem Elias e nem o profeta? Então, pois vinha essa última pergunta, né? O que João veio preparar com o seu batismo? Então, ele responde o seguinte, eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar as correias de suas sandálias. Então, o meu batismo é com água, é um batismo de penitência, é um batismo de preparação, é um batismo de limpeza, mas das consciências, não uma limpeza sacramental, real, que só aquele que deveria vir é que o faria. Então, João veio preparar os corações
para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados. Uma vez que as pessoas se arrependiam dos seus pecados, elas estavam mais abertas a escutar. Enquanto elas achassem que elas não tinham pecados, elas estavam fechadas, porque achavam que estavam no caminho certo. E quem poderia dizer que estava no caminho certo? Pois parece que as autoridades de Israel achavam que eles estavam no caminho certo, porque eles não se batizaram. Eles não se arrependeram dos seus pecados. Eles não seguiram a João Batista e tampouco seguiram ao Messias, ao Cristo, a Jesus, quando ele veio. Vejam que importante é o arrependimento dos próprios pecados. Sem o arrependimento não existe conversão e nem Deus pode transformar esse coração, porque o meu coração está fechado. A missão de João Batista era essa, ajudar as pessoas que abrissem os seus corações para que Deus pudesse entrar com a sua graça. Abrir os corações. Nós necessitamos abrir os nossos corações. Nós necessitamos reconhecer os nossos pecados, as nossas fragilidades. Nós não somos perfeitos. Ao contrário. Somos muito imperfeitos, muito miseráveis e por isso mesmo necessitamos da graça de Deus. Mas para que essa graça possa entrar, eu preciso reconhecer, abrir o meu coração, deixar que Deus entre e que Ele faça os milagres que Ele quer fazer. Então João, ele veio preparar os corações. Os corações. Vós que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. Não era preparar os caminhos fisicamente, era preparar os corações para que Deus pudesse entrar. Então, completando a pergunta, para quem João prepara os caminhos? Para Jesus, para o ungido, para o Messias, para o Cristo, para o Filho de Deus, para aquele que João Batista disse que está no meio de vós, mas que vós ainda não conheceis, porque Jesus ainda não tinha se manifestado. Nessas pregações de João Batista, Jesus ainda não tinha se manifestado. Ainda não tinha começado a sua vida pública. Então João disse: se preparem, porque ele está chegando, ele está por vir, ele está às portas. Olha que coisa mais maravilhosa. Que coisa mais extraordinária. Deus está às portas do meu coração. Ele quer entrar. Nós poderíamos recordar Apocalipse 3:12 ou 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se abrirem, entrarei e cearemos juntos. Que nesse advento nós tenhamos a coragem de reconhecer os nossos pecados, a nossa fraqueza. Abramos o nosso coração a Deus. Nós já temos a confissão sacramental. Busquemos a Cristo através da confissão. Admitamos os nossos pecados, a nossa fraqueza. Deixemos que a graça de Deus entre e lave. Deixemos que o nosso batismo, que já é o batismo sacramental, faça a sua ação de transformação no nosso coração e a completemos com o sacramento da confissão para podermos receber a Jesus através do sacramento da Eucaristia. E no Natal, o nosso coração esteja preparado como uma manjedoura no qual Cristo queira deitar e dormir dentro do nosso coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fenomenal.